meninas! Como vai vocês? Espero que bem. E como nós já falamos sobre os nossos pensamentos essa semana, claro que teria muito mais coisas para ser falada, né? E a gente pode continuar falando depois. Hoje eu quero compartilhar com vocês a experiência, bem resumidamente, do cientista. Ele gostava de pesquisar nessa questão humanista mesmo. Ele tem um livro, né, que conta as experiências dele com a água e o ser humano. Infelizmente, ele já é falecido, faleceu em 2014, é o Masaru Emoto. E ele fez, nessa experiência dele, ele fez a experiência com a água. E por que eu acho importante compartilhar essa experiência dele? Como nós vimos, os nossos pensamentos, sentimentos e ações, na maioria das vezes, vão andar juntas. E pensamentos, sentimentos, ações ou comportamentos. E a ação que eu queria assim, trazer para a nossa reflexão hoje é a ação do falar, da palavra, o poder da palavra. A experiência que ele fez foi pegar molécula de águas, né? E ele separou cada molécula de água, ele botou ali elas separadas, uma ao som, né? Nas vibrações de a primeira vez que ele fez a experiência, ao som de palavras negativas, palavras ruins mesmo, palavras aí maldizentes mesmo. E a outra ele deixou isolada, rejeitada, e na outra molécula ele colocou ao som de palavras de gratidão, palavras de amor. E surpreendentemente, quando esses cristais, né, com essas moléculas foram formadas, um cristal, né, tem um processo, ele fotografou. E vale a pena vocês conferir esse vídeo aí no YouTube, porque quando ele tira a fotografia, é bem perceptível a diferença entre um e o outro. E o cristal que foi ali, ficou ali naquela vibração da palavra de gratidão, palavra positiva, se tornou um cristal bonito, né, lindo. E o outro que foi formado embaixo de palavras ruins, ficou um cristal deformado. E depois, mais à frente, ele faz a mesma experiência. Só que dessa vez ele pegou a água suja, a água do rio, e fez a mesma experiência. Só que dessa vez ele colocou ao som, o cristal que ele colocou ao som da música de Hitler ficou um cristal horrível. E o cristal que ele colocou ao som de uma música de um cantor, que eu esqueci o nome, mas era uma música boa, ficou um cristal bonito. Então, ele entendia que, como o nosso corpo ele é formado mais por água, 75% água, e por essa questão, a água influencia muito na nossa saúde física, né? Ele acreditava que o que nós falamos também vai influenciar na água do nosso corpo. Eu anotei aqui para não esquecer. E por que eu acredito nessa experiência dele? Como eu sempre falo, eu sou cristã, né? Acredito na palavra de Deus e sei que ela é viva e ela é eficaz. Na própria palavra, Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida está no poder da língua, da palavra. E diz assim: aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, se a morte e a vida está no poder da palavra, e a própria palavra fala isso, então esse é o motivo pelo qual eu acredito nessa experiência dele. E tem, claro, né, a ciência, a parapsicologia mesmo fala sobre a reprogramação mental. E
eles têm aquela reprogramação mental é falar palavras positivas. Exemplo, se eu estou com dor de cabeça, eu começo a falar, eu estou saudável, estou no presente. E você realmente, você começa a se sentir bem. A gente começa a falar e o nosso corpo começa a reagir, né? Aquilo que o nosso cérebro vai mandar para a gente. Então, é por isso que eu acredito nessa pesquisa. Vale a pena vocês verem, compartilhar. É claro que tem pessoas que, eu não acredito, mas por essa questão, né, do planeta, ele ser muito mais água do que qualquer outra coisa, o nosso corpo também, né, ele é muito mais líquido. Então, eu acredito que, mesmo se a pessoa tiver uma boa alimentação, se a água for potável, mas se você estiver xingando, reclamando, até a água que você beber, ela não vai cair tão bem no seu organismo. E a gente sabe, assim, eu costumo, como esse cientista, ele fazia essa pesquisa com seres humanos e com a água, eu gosto muito de olhar, assim, ao modo como as pessoas vivem. Exemplo, pessoas de roça, que às vezes bebem até água do poço e tem uma saúde muito boa e vive muitos anos de vida. É claro que eu não estou aqui dizendo que a gente tem que beber água suja, não é isso. Mas é o quanto isso influencia na nossa saúde. E o que eu quero dizer é sobre o cristal que foi feito mesmo com a água suja, com a água do rio. Que o que eu quero dizer é que mesmo que o seu dia esteja ruim, mesmo que tenha acontecido coisas ruins com você, vale a pena você trazer esse pensamento, esse sentimento para a ação da palavra, o poder da palavra. Né? A gente sabe que Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há através do poder da palavra dele. É claro que nós somos meros mortais, né? E não se pode ser comparado ao poder de Deus. Mas Deus, ele nos fez a sua imagem, sua semelhança. Então, começa a declarar, né? Vai ter, como a parapsicologia fala sobre palavras positivas, começa a falar palavras positivas a seu respeito, a sua vida, começa a profetizar coisas boas, ainda que não esteja acontecendo, mas comece a falar como se já estivesse acontecendo, né? Que na verdade a fé é isso, é você acreditar naquilo que ainda não existe, mas mesmo assim ainda confessar. Então, essa é a minha dica de hoje, finalizando aqui o tema, pensamentos, sentimentos e ações sempre vão andar juntos. Ações, comportamentos, e uma das ações que você pode fazer para te beneficiar é usar o poder da palavra, tá bom? E esse é o recado de hoje. Fiquem com Deus e tenham um excelente dia. Hoje eu estou aqui em Cabo Frio, na casa da minha irmã, então tá tudo, o ambiente, né? Tudo mudado. Eu tentei assim me organizar aqui, mas graças a Deus consegui gravar. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, tá bom?